Se a corrupção não é fruto de um modelo social ou de uma sociedade constituída, mas se nasce em nossos corações, se ela é parte de nosso ser como indivíduos, como podemos vencer a corrupção? Penso que todos nós concordamos que precisamos vencer a corrupção. Ela destrói toda a sociedade, toda a vida existente ao seu redor. A corrupção, ela faz com que haja menos dinheiro para a saúde, elevando o número de mortos por falta de tratamento adequado. A corrupção, ela faz com que haja menos dinheiro para o saneamento básico. Sem saneamento, mais pessoas adoecem e morrem por não encontrarem tratamento adequado. A corrupção também tira dinheiro da educação, roubando a oportunidade de pessoas se desenvolverem e se qualificarem para o mercado profissional. Ela toma a terra dos índios, ela destrói a floresta, enfim, a corrupção ela rouba a qualidade de vida e promove a morte de todos os brasileiros que dependem da ajuda do Estado. Considerando que a corrupção não é sistêmica, mas é pessoal, e está atrelada à nossa natureza humana caída, ela só pode ser vencida através de uma total rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Em outras palavras, ela só pode ser vencida com a conversão dos seres humanos a Jesus. Somente quem nasceu de novo e, consequentemente, recebeu o Espírito Santo de Deus, pode frear o pecado existente dentro de si. Vivendo dessa forma, não mais em busca de vantagens pessoais, mas trabalhando para que todos alcancem vantagens. Esse frear exige de nós, cristãos, esforço e disciplina espiritual para vivermos uma vida santificada, pois ainda vivemos presos à natureza pecaminosa e precisamos torná-la morta todos os dias de nossas vidas. O apóstolo Paulo escreveu esta verdade em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 11 e 12. Diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Paulo, no verso 11, diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo se refere a um posicionamento que eu e você precisamos tomar. Uma apropriação, mediante a fé, de um novo estado de vida. E uma vez que me aproprio pela fé de que estou morto para o pecado e vivo para Deus, Paulo conclui no verso 12, dizendo: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. E o verbo permitir, no grego, é a palavra basileueto, de basileuo, significa deixar reinar, ou reine. Essa palavra aponta para a ação que precisamos tomar para que o pecado não nos domine. O que nos indica que não ficamos livres de sua ação em nós. Por isso digo que para frearmos o mal e a corrupção, precisamos nascer de novo e sermos revestidos do poder do Espírito Santo. E somente pela força de Deus operando em nós,
Podemos vencer o desejo de nos corrompermos, que nada mais é do que o egoísmo operando em nosso ser. Precisamos do poder de Deus para vivermos de forma a tornar as obras da carne mortas em nossas vidas. De forma prática, a corrupção só será vencida se você não se deixar ser dominado pelo desejo de levar vantagem. Você precisa parar de furar fila, de fazer caixa 2, de levar o troco a mais para casa, de roubar o sinal de TVs pagas, de subornar e aceitar suborno, de comprar sem nota fiscal, de mentir na declaração do imposto de renda e outras muitas atitudes corruptas. O fim da corrupção começa em você. Faça a sua parte. Penso que não posso terminar esta mensagem sem responder algumas perguntas que considero relevantes diante deste tema. Vou levantar 3 perguntas e eu tentarei ser objetivo em minhas respostas. Primeira pergunta: podemos ter esperança de que a corrupção no Brasil deixará de existir? Sabemos pela Bíblia que nem todos se converterão a Jesus Cristo. E aprendemos que a corrupção é parte de nossa natureza adâmica, caída. Portanto, precisamos ser realistas com relação à corrupção. Ela sempre estará presente neste mundo, até que o reino de Jesus venha. Segunda pergunta: o que podemos fazer para frear a corrupção em nosso país, uma vez que ela sempre estará presente? Eu vou responder essa pergunta apresentando 4 passos, 4 propostas que considero necessárias para frearmos a corrupção no Brasil. O primeiro passo para frearmos a corrupção começa em nós. Como já afirmamos anteriormente, você cristão, e mesmo você que não é cristão, mas que deseja por fim a corrupção deste país, precisa fazer a sua parte. A corrupção termina em você. Não se deixe ser induzido por ela. Não passe ela adiante, não se associe a ela. O segundo passo para frearmos a corrupção é a criação de leis justas. Para isso, precisamos eleger pessoas que estejam engajadas neste objetivo. A lei de Moisés servia para conter o mal. As leis de nosso país, as leis de nosso município, têm esse fim. Elas são uma necessidade, devido ao fato de nós, seres humanos, termos uma natureza pecaminosa. O terceiro passo para frearmos a corrupção é fazer as leis serem cumpridas. Precisamos que as leis sejam para todos. Não adianta ter lei se elas não vigoram, se elas não são obedecidas. E precisamos fazer com que a lei seja para todas e cumpridas por todos, sem distinção de classe social, raça, religião, sexo ou qualquer outra coisa. As leis devem proteger todos os seres humanos igualmente, e não um grupo de seres humanos. O quarto passo para frearmos a corrupção é acabar com o foro privilegiado. O foro privilegiado visa proteger os políticos, quebrando o princípio bíblico de igualdade de todos os seres humanos. Diante de Deus, todos serão julgados e pesados na mesma balança.
E assim deve ser em nosso mundo. Terceira pergunta: como devemos reagir diante as autoridades corruptas de nosso país? Infelizmente, em nossos dias, temos visto um comportamento nocivo e totalmente antibíblico por parte daqueles que se dizem cristãos no trato com as autoridades governamentais. É comum vermos nas redes sociais cristãos e até pastores xingando e fazendo uso de termos pesados para atacarem políticos e autoridades de nosso país. Nós, cristãos, devemos respeito a toda autoridade. Precisamos honrar todas as pessoas que foram colocadas sobre nós e orarmos por elas. Até mesmo nossos inimigos, disse Jesus, devem ser amados por nós. Devemos respeito, mesmo se não concordamos com suas posições e postura. O fato de respeitarmos as autoridades, de devermos a elas honra, não nos impede de contestá-las. Devemos, se necessário for, contestar nossas autoridades, mas com respeito. Não podemos usar a mídia para faltar com respeito às autoridades que estão acima de nós. Não podemos desejar a ruína de nossas autoridades. Não devemos desejar o mal a ninguém, mas devemos orar por elas, se desejamos alcançar paz em nosso país. Assim diz a Bíblia. Não devemos nos silenciar diante dos erros. Precisamos ser profetas de nossos dias. Mas tudo deve ser feito com respeito, promovendo um diálogo e não uma discussão. Quero concluir apresentando 2 versos bíblicos, de muitos que existem na Bíblia, que dizem respeito à corrupção e a tudo que dissemos até aqui. E eu vou escolher um verso do Antigo Testamento e um do Novo Testamento para fechar esta mensagem. Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 ao 20. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo.